Conectados no canal da igreja e agora pelo meu canal também. Queremos cumprimentar os internautas, agradecer a todo mundo que se encontra nesse momento com a gente. São milhares de pessoas pelo Brasil afora, pelo mundo. Eu recebi mensagens ontem lá de Luxemburgo, na Europa, recebi mensagens da Itália, recebi mensagens da França, recebi mensagens da Inglaterra e recebi mensagens de Moçambique, na África. E também dos Estados Unidos, de Dallas, de Nova York e de Boston. Os lugares que eu estive ultimamente, então as pessoas estão acompanhando por lá também. E nós agradecemos os internautas daqui e também desses países e de outros que a gente não mencionou, mas que provavelmente estão conectados também essa noite. Bom, o tema de hoje é um tema muito especial. Nós atrasamos um pouquinho para começar, para dar um tempinho para os que estavam chegando devido à chuva e tudo. Eu vou tentar resumir um pouco mais, para não terminar muito tarde, para não prejudicar a volta para casa e nem a agenda de amanhã, né? Porque amanhã todo mundo tem seus compromissos. Então eu prometo que eu vou enxugar o máximo possível para não estender demais. Por favor, abram suas Bíblias comigo no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Esse tema é um dos temas preferidos meus. É um tema que toca muito meu coração. E eu gosto de pregar aquilo que tem sido bênção para mim. Porque se tem sido bênção para mim, vai ser bênção para você também. Com certeza. Mateus 17, vamos começar no verso 1 e vamos até o verso 8. São 8 versículos que vamos ler. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. E aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Até aqui. Queridos irmãos, queridos internautas, essa história é uma história emocionante. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 16, você vai perceber que no final do capítulo 16, Jesus fala para os seus discípulos. Ele diz assim: alguns que estão aqui, alguns de vocês, não verão a morte sem antes ver o Filho do Homem na sua glória. Então Jesus faz essa colocação no final do capítulo 16. E logo no capítulo 17 vem o episódio da transfiguração. O que é a transfiguração? Qual é a mensagem básica da transfiguração? A mensagem básica da transfiguração são 2. A primeira mensagem é que a transfiguração trabalha a primeira vinda de Jesus. Quando o Messias veio, quando Jesus nasceu de Maria. A transfiguração trata desse assunto, mas também trata da segunda vinda de Jesus, em glória e majestade. Portanto, a transfiguração trata das 2 vindas de Jesus, dos 2 adventos dele. O primeiro advento, que ele já veio, e o segundo, que ele está para voltar. Basicamente, essa é a mensagem da transfiguração. Mas, atenção, a transfiguração tem vários elementos, tem vários detalhes envolvidos aqui. Por exemplo, quando Jesus vai para a montanha para se transfigurar, ele chama apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E o que tem de curioso nisso é que Jesus tinha 12 discípulos, né? 12. E dos 12 ele só leva 3. E isso chama a atenção. Imagina vocês numa congregação como essa, se o pastor da igreja que você frequenta fosse fazer uma reunião importante e levasse só 3 líderes e não levasse os outros.
o que você acha que os outros iriam pensar? Provavelmente iriam pensar assim: por que só os 3? É ou não é? Por que não leva todo mundo? Será que o pastor gosta mais desses 3? Será que o pastor tem algum esquema com os 3? Entendeu? A gente já começa assim. É igual na empresa. Na empresa é assim: se o gerente chama 2, 3 funcionários para uma viagem especial, os demais vão pensar: por que ele levou só esses 3? A gente sempre acha que tem alguma coisa errada. E na igreja isso não é diferente. Eu já vi pessoas falarem assim: por que só ela canta? Por que só ele canta? Por que só ele prega? Por que eu também não me convido? Então, o ser humano é assim. Quando ele vê alguém se destacando, ele logo pensa: e por que também eu não posso fazer isso? É do ser humano pecador, né? O ser humano é pecador. Ele não se alegra com a alegria do outro. Ele não vibra com a vitória do outro. Ele sempre acha que há um defeito no outro. Sempre assim, né? Se alguém fala muito bem de uma pessoa para você, você fala: mas também não é tudo isso não. Tem isso, tem aquilo. O ser humano é terrível. Entendeu? Terrível. Então vem Jesus, e dos 12 ele pega 3, Pedro, Tiago e João, e leva os 3 para a transfiguração, para a montanha. Era um privilégio, era algo diferente, era um momento íntimo, era algo espiritual, algo celestial, algo divino, e Jesus levou só os 3. Bom, será que os 3 eram mais importantes que os outros? Não. Será que os 3 tinha o dízimo mais alto? Também não. Será que os 3 deram uma oferta gorda para o ministério de Jesus? Também não. E por que Jesus levou somente os 3? Eram os melhores? Eram os mais consagrados? Eram as pessoas que faziam vigília, jejum, oração? Eram os vegetarianos, os veganos? Era o quê? Eram pessoas que se destacavam em alguma área e por isso Jesus deu como um prêmio e falou assim: vou dar um prêmio para vocês, porque vocês são feras. Vamos lá para a transfiguração. Lógico que não, óbvio que não. Então, por que Jesus levou esses 3? Justamente esses 3. Bom, você pode fazer várias reflexões. Eu vou fazer uma delas. Porque esse assunto permite você meditar profundamente em cada detalhe. Vamos lá, Pedro. Quem era Pedro? Pedro era o melhor ou era o pior? Bom, aí pode haver opiniões diferentes. Mas Pedro era terrível, sim ou não? Era terrível. Pedro, meus amigos, ele oscilava demais. Pedro era uma pessoa instável, como nós. Como nós. Não tem dia que você está firme na fé? E não tem dia que você está meio para baixo? Não tem dia que você diz assim: Jesus, se o senhor voltar hoje, eu sou arrebatado. E eu tem dia que você fala assim: Jesus, não vem hoje não, que a coisa está feia aqui. Espera um pouco aí. Então é assim, o ser humano tem muito disso aqui, altos e baixos, certo? Pedro era assim. Pedro era aquele camarada que dizia assim para Jesus: Senhor, eu vou contigo até a morte, entendeu? Custe o que custar, tamo junto, Jesus, tamo junto, é nós. Aí Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Dito e feito. Então o Pedro, que dizia assim: vamos junto até a morte, negou Jesus. Um dia, Jesus estava andando sobre as águas e Pedro falou assim: Senhor, és tu? Sim, sou eu. Então, se és tu, me convida para andar sobre as águas também. Jesus falou assim: então desce do barco e vem. O Pedro desceu e começou a andar sobre as águas. Olha o Pedro, olha o nível do camarada, andando sobre as águas. Daqui a pouco, ele se empolgou, tirou os olhos de Jesus, começou a se achar e afundou. Entendeu? Aí quando afundou, ele deu um grito, dizendo: Jesus, salva-me. Jesus foi lá, estendeu a mão e salvou Pedro. Então Pedro era assim. A gente pode ficar aqui a noite toda falando de Pedro. Pedro era exatamente assim. Era uma pessoa que era 8 ou 80. Entendeu? Uma vez Jesus falou assim para os discípulos: eu vou lavar os pés de vocês. Sabe o que Pedro falou? Os meus não. O senhor pode lavar dos outros, o meu você não vai lavar não. Jamais, não vai lavar meus pés. Aí Jesus falou assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não entra no céu. Pedro falou: então lava tudo, lava a cabeça, lava o corpo. Vê como era Pedro? Era assim, era assim. Então o Pedro era um camarada inteligente, sabia? Pedro era um tipo assim de evangelista, ia para cima, pregava com poder, com autoridade, tinha autoridade para falar, mas oscilava demais. Oscilava demais. Aí um dia, o diabo começou a cirandar Pedro, começou a rodear Pedro, o diabo. E Jesus falou assim: Pedro,
o diabo está no seu pé, rapaz. Mas eu roguei por você. E quer saber de uma coisa, Pedro? Vem aqui um pouquinho, chega mais perto. Vamos comigo para o Monte da Transfiguração. Então Jesus levou Pedro para a Transfiguração, porque Pedro precisava desesperadamente estar perto de Jesus. Senão ele estaria perdido. Você viu como era o Pedro? Então Jesus falou assim: Pedro, fica comigo. Fica mais comigo. Eu vou te levar para a Transfiguração. E levou. Para fortalecer Pedro por tudo que ele passaria. E se Jesus não fizesse isso, Pedro não suportaria as pressões que ele passaria daquele dia em diante. O Satanás estava de olho em Pedro. E Jesus falou assim: Pedro, vamos comigo para a montanha, caso contrário você está perdido. E por isso levou Pedro. Porque Pedro seria uma pessoa muito tentada. Pedro seria uma pessoa que passaria por tantas dificuldades, como eu acabei de mencionar. E se não estivesse perto de Jesus, ele não suportaria. Ele abandonaria a fé, ele chutaria o pau da barraca e ele não permaneceria firme. Jesus falou assim: Pedro, vem comigo para a montanha da Transfiguração. E levou Pedro. E tem mais. Jesus estava preparando Pedro, sabe para quê? Para ele ser o pregador do Pentecostes. Jesus queria que Pedro se preparasse, se consagrasse, porque no Pentecostes em Jerusalém, Pedro seria o evangelista, Pedro seria o pregador, e de fato foi o grande pregador do Pentecostes, e num sermão, ele batizou 3.000 pessoas, num sermão. Aqui nós estamos lutando para batizar 30, numa semana, e a gente implora para a pessoa batizar, e tem gente que ainda fica engasgando, não sabe se vai, se não vai. Calma, nós vamos conversar sobre isso, fique tranquilo. Aí o Pedro foi o pregador do Pentecostes. Então Jesus queria preparar Pedro para o que Pedro faria, né? E Pedro mais na frente escreveria 2 livros da Bíblia, e Pedro oraria no futuro e curaria doentes e ressuscitaria pessoas. Então Jesus levou Pedro para a Transfiguração, não porque ele fosse o melhor, mas talvez o pior. Quer ver uma coisa? Nós estamos aqui na igreja, amém? Amém? Nós somos melhores do que os que não estão? Não. Por que nós estamos aqui e outros não estão? Porque nós somos mais consagrados? Nós somos mais íntimos de Jesus? Não. Talvez sejamos os piores. E já descobrimos que somos tão pecadores que a gente não pode largar de Jesus nem um minuto. Tem que estar na igreja, Bíblia na mão, cantando, louvando, orando, jejuando, pedindo misericórdia. Entendeu? E sabe por que os de fora não estão aqui ainda? Porque ainda não descobriram que são miseráveis pecadores. O dia que o pessoal de fora descobrir o que nós já descobrimos, que são miseráveis pecadores, eles virão para cá também. Quem está aqui é porque já descobriu que é pecador e precisa desesperadamente da graça redentora de Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. É por isso que nós estamos aqui. Porque se você não reconhecesse que você é pecador, você não estaria aqui. É ou não é? E muita gente que não está aqui, não estou falando quem não pôde vir hoje, não é isso. Estou me referindo a quem não frequenta a igreja, quem não estuda a Bíblia, quem não está nem aí com nada. É porque ainda não percebeu que é um miserável pecador. O dia que descobrir isso, vai vir para cá e vai pedir para se batizar, e vai aceitar Jesus, e vai mudar de vida, e vai ficar firme na fé. Jesus levou Pedro para preparar Pedro para os desafios do futuro e para as bênçãos do futuro. Mas não levou só Pedro, levou Tiago também. E por que levou Tiago? Porque Tiago seria morto de uma forma cruel. Vocês sabem que os discípulos morreram de forma cruel, né? E Tiago, ele seria morto de uma forma muito terrível. E Jesus sabia que se Tiago não estivesse bem perto de Jesus, na hora que ele fosse preso e levado para uma morte totalmente cruel, ele poderia negar a fé. Então Jesus, sabendo que ele iria passar, chamou Tiago e o levou para o Monte da Transfiguração para fortalecer a fé desse homem, para que na hora da prova ele não abandonasse a fé. Olha que coisa tremenda. E por que levou João? Você sabe que João aqui é aquele João que no começo, quando ele começou a seguir Jesus, ele era conhecido como filho do trovão. Você acha que alguém tem um apelido desse à toa? Não, né? Se o camarada é conhecido como filho do trovão, é porque já viu como é o cidadão, né? Assim era João. João era o filho do trovão. Depois, com o tempo, escutando Jesus, se relacionando com Jesus, ele passou a ser conhecido no futuro
por outro nome, outro título, né? Discípulo do amado ou do amor. Veja a mudança de trovão para amor, é uma mudança radical. Assim foi João. Então Jesus sabia que João passaria por situações muito difíceis. João seria preso em Pátimos. João seria jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. João passaria por uma terrível perseguição do Império Romano. E Jesus falou assim: João, vem comigo para a transfiguração, para que você se fortaleça e para que você não abandone a sua fé nos momentos mais difíceis da sua vida. Por isso Jesus levou Pedro, Tiago e João. E por isso Jesus trouxe você aqui hoje. Porque Jesus tem um plano para você. E Jesus sabe das lutas que você passa agora e das lutas que você vai passar depois. E para que você consiga superar tudo isso que vai passar ainda e o que você está passando agora, para você ser uma pessoa vitoriosa, você e eu precisamos estar cada vez mais perto de Cristo Jesus. Se nós não ficarmos perto de Jesus, eu já vou lhe dizer, você está perdido. Porque por você mesmo, por mim mesmo, nós não temos capacidade para vencer as tentações, para vencer os embates, para vencer os desafios, para vencer o que vem pela frente, sabe? A única maneira de sermos vencedores é através de Cristo. Somente Cristo pode dar a vitória para nós. Por isso, nós precisamos estar o tempo todo com a Bíblia na mão, estudando a Bíblia, orando, frequentando a igreja, cantando. Não podemos perder essas oportunidades. Essa semana é uma oportunidade raríssima que estamos tendo. E nós não podemos deixar escapar esta chance. Porque é uma oportunidade de crescimento, de preparo para a volta de Jesus. Muito bem, aí Jesus sobe a montanha, os três estavam ali com Jesus. Jesus falou assim para os três: fiquem aqui nessa parte aqui, e eu vou subir um pouquinho mais. Então os discípulos ficaram tipo aqui assim, e Jesus subiu aqui, tipo aqui onde eu estou, e Jesus diante deles. Olha a cena, meus amigos. Jesus assim, olhando para eles olhando para Jesus, aí o rosto de Jesus. Já viu aquele programa da internet que pega você jovem e vai te envelhecendo assim? E você fala, uau! Então, só estou falando isso para lembrar os jovens e ajudar a entender o que eu estou dizendo agora. Só que a transfiguração não se compara a isso, tá? A transfiguração é uma coisa muito mais uau, assim, muito mais extraordinária. Não dá para comparar. Eu só falei isso para acionar na sua cabeça essa ideia. Ó, Jesus está aqui. Daqui a pouco o rosto dele começa a brilhar. Imagina? O rosto começa a brilhar, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando. E a Bíblia diz, no texto que eu li, que o rosto de Jesus brilhava tanto que parecia o quê? O sol. Diz o texto, o rosto dele brilhava como o sol. Você sabe que o sol brilha muito forte, e que nós não podemos olhar fixamente para o sol. Se fizermos isso, ficaremos cegos. Agora, Jesus estava transfigurado e o rosto dele brilhava como o sol. Não é uma coisa qualquer não, pessoal. É algo muito, muito importante, muito profundo, muito sério. Aí, depois o corpo de Jesus, a roupa de Jesus começou a brilhar. Aí Jesus, de repente, estava todo brilhoso, todo iluminado. O rosto como o sol e o seu corpo todo, sua roupa toda, estava resplandecendo. Os discípulos ficaram encantados, olhando para essa cena. E aí, daqui a pouco, apareceram duas pessoas. Além dos que já estavam lá, apareceram duas. Quem foram eles? Moisés de um lado e Elias do outro. Atenção, vamos abrir um parênteses aqui. Nós cremos, com base na Bíblia Sagrada, que a pessoa, quando morre, vai para o pó da terra e fica aguardando o quê? A ressurreição. Mas a Bíblia também menciona alguns nomes de algumas pessoas que já foram levadas para os céus. E 3 dessas pessoas, a Bíblia cita o nome. Uma dessas pessoas foi Enoque, a outra foi Elias e a outra foi Moisés. Dessas 3 que a Bíblia menciona, Moisés morreu, Deus o ressuscitou e o levou para os céus. Elias não morreu. Enoque não morreu. Elias e Enoque foram arrebatados vivos e levados para os céus.
E na transfiguração apareceram Moisés de um lado e Elias do outro. Veja que Deus não mandou Elias e Enoque. Mandou um que foi levado vivo e o outro que morreu, ressuscitou e foi levado para os céus. Então, de um lado Moisés, do outro Elias. Olha a cena. Os discípulos ali embaixo, Jesus transfigurado, resplandecendo. Aí Moisés aparece de um lado, Elias do outro. Que cena, hein? Que cena. E por que Deus mandou Elias e Moisés? Porque Elias, na transfiguração, representava as pessoas fiéis que estarão vivas quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai ter muitas pessoas fiéis que estarão vivas e que não morrerão, como Elias. Serão transformadas no abrir e fechar de olhos e serão levadas para os céus. Elias representava as pessoas fiéis que estarão vivas quando Cristo voltar. Amém? E o Moisés representava as pessoas fiéis que estarão mortas quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai ter gente fiel que já morreu, que estará morta. Então Jesus, no dia da sua volta, ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo. E aí vai levar também para os céus. Então Moisés e Elias ali representavam os salvos. Os vivos, quando Cristo voltar, e os mortos fiéis, quando Cristo voltar. Amém? Mas não era só isso. Moisés e Elias conversavam com Jesus. Então Moisés e Elias também estavam ali para fortalecer Jesus nas suas últimas horas antes da cruz. Porque Jesus, depois da transfiguração, já estava se preparando para ir para o Getsêmani e logo depois iria para a cruz do Calvário. Então Moisés e Elias conversavam com Jesus, fortalecendo Jesus, porque Jesus, antes da cruz, ele passou por uma tortura muito grande e a Bíblia diz que Jesus sofreu momentos de angústia, que teve medo, tudo isso, porque Jesus veio como homem, certo? Como ser humano. Então Moisés e Elias ali fortaleciam Jesus, falavam palavras para Jesus que nós não sabemos quais eram, mas fortaleciam Jesus. E além de fortalecer Jesus, os dois representavam os salvos, quando Jesus voltar, os vivos e os que serão ressuscitados. Que beleza, né? Que maravilha, louvado seja o nome do Senhor. E aí, essa cena estava assim, né? Aquela cena celestial, aquela cena divina, e Jesus resplandecendo, e o rosto de Jesus brilhando como o sol. Um momento solene, um momento incrível, um momento divino, um momento celestial. Aí, no meio da transfiguração, gente, no meio da transfiguração, olhem para mim, estava acontecendo a transfiguração. Pedro levanta a mão. Tinha que ser o Pedro. Não tem na igreja alguns irmãos que você está pregando e ele quer falar? De vez em quando tem um por aí, ou um irmão ou uma irmã. O pregador está no pique e a pessoa, aí você para o raciocínio para o outro falar. Não faça isso, tá? Veja, Pedro era desse tipo. Pedro, assim, Jesus fazia uma pergunta, quem respondia primeiro? Era Pedro. Ele podia errar, mas ele arriscava. Entendeu? Pedro era sanguíneo. Beleza. Aí a transfiguração estava acontecendo, rapaz. Jesus transfigurado, Moisés de um lado, Elias do outro. O céu desceu ali, o negócio estava sério. E Pedro, Jesus. Rapaz, Jesus está transfigurado, irmão. Jesus, olha o rosto dele. E Pedro não está nem aí. Jesus. Eu imagino que Jesus deve ter pensado assim, pensei que Pedro não tem jeito. Esse camarada não tem jeito, né? Eu imagino, né, Jesus? Porque Jesus também conhece o coração da gente, né? Aí Pedro levanta a mão, interrompe. Rapaz, o homem interrompeu a transfiguração. Ele levantou a mão, interrompeu a transfiguração e falou assim: Jesus, eu quero falar, eu preciso falar. Ô Jesus, é bom estarmos aqui, disse Pedro. E Senhor, é tão bom estar aqui, que eu tenho uma proposta. E veja, ele não só falou, ele já tinha uma proposta. Eu tenho uma proposta. Minha proposta é a seguinte: se o Senhor permitir, eu e os meus amigos fazemos aqui 3 tendas, 3 barracas. Uma será do Senhor, outra de Moisés, outra para Elias, e nós 3 ficamos aqui ao relento.
O que a gente quer é ficar com vocês aqui para sempre. Mas essa fala de Pedro, ela é muito mais impactante do que está na língua portuguesa. Porque na língua portuguesa, nesse texto, Pedro fala assim: Senhor, é bom estarmos aqui. Essa fala não é poderosa, porque na língua portuguesa, essa fala está fraca. Na língua grega, essa expressão, Senhor, é bom estarmos aqui, não tem o significado que tem na língua portuguesa. Na língua portuguesa, quando se fala que uma coisa é boa, é mediana. Como foi a reunião hoje? Foi boa. Como foi o seu dia? Ah, foi bom. É sempre assim, não foi ruim, né? Não foi excelente, mas foi bom. Entendeu? Então, na língua portuguesa está aqui, é bom estarmos aqui, disse Pedro. Mas na língua grega, não. Na língua grega, sabe o que realmente significa? É como se Pedro falasse assim: Senhor, o que eu estou vendo aqui é o que eu sempre imaginei, era o sonho da minha vida. Senhor, isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso, isso é sensacional, isso é espetacular. Senhor, olha Moisés, olha Elias, olha o Senhor transfigurado, o céu desceu aqui. Eu estou arrepiado, estou emocionado, estou chorando. Senhor, o clima aqui é celestial, o céu, isso aqui é o céu. É maravilhoso estarmos aqui. E quer saber, Senhor, eu não quero que isso aqui acabe. Não quero que acabe, esse culto não pode acabar. Eu não quero voltar para casa, não quero voltar para a beira do mar da Galileia, não quero mais sair andando pelas ruas empoeiradas. Eu quero ficar aqui. Isso aqui não pode acabar. Não pode acabar, Senhor. Isso aqui é o que eu sempre quis na minha vida. E para dizer ao Senhor o que eu estou querendo dizer, eu tenho uma proposta. Nós podemos fazer aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. A gente fica aqui, pronto, fechou, e ninguém mais sai daqui, o céu está aqui, é isso que eu quero, amém, aleluia. Vê que o Pedro, ele não era questão só de interromper a transfiguração, a questão do Pedro é o seguinte: Senhor, o que eu estou sentindo agora é tão bom, mas tão bom, que eu não quero que acabe. Meus irmãos, olhem para mim, internautas, olhem para mim um minuto, por favor. Me diz aí, você já sentiu a presença de Deus alguma vez? Você já foi a um culto e sentiu Deus ali naquele culto? Você já esteve orando na sua casa, no seu quarto, cantando, orando e lendo a Bíblia, e você sentiu a presença de Deus? Ora, quem já sentiu a presença de Deus, sabe o que Pedro está dizendo. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente não quer que a coisa acabe. Você não quer voltar para casa, você não quer que aquilo termine, porque é uma sensação tão boa, tão maravilhosa, que você não quer que aquilo acabe, que aquilo termine. Foi a sensação de Pedro. Por isso Pedro interrompeu a transfiguração e falou o que ele estava sentindo. Aquilo foi maravilhoso. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a Bíblia, mas precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Nós precisamos conhecer os textos, as profecias, as parábolas, as histórias, as poesias. Precisamos conhecer tudo isso. Mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode pegar uma cadeira, qualquer cadeira. Você pode pegar uma cadeira e você pode dar uma aula sobre a cadeira. Você pode falar tudo sobre a cadeira, saber tudo sobre a cadeira, como ela foi feita, qual o tamanho, por que esse tamanho, por que essa altura, por que esse tipo de estofado, por que 4 pernas, por que... Você pode dar uma aula sobre a cadeira. Mas você não consegue provar que a cadeira é tão boa até que você se sente da cadeira. Você pode pegar uma vara de pescar, o anzol e todo o aparato de pescador, e você pode dar uma aula sobre pescaria, e falar sobre a vara, e falar sobre a linha, e falar sobre o anzol, e falar sobre a estratégia, melhor horário, melhor momento, qual é a inclinação, é no mar, é no rio, é de dia, é de noite, é de madrugada. Você pode dar uma aula de pescaria. Isso é interessante. Mas sabe quando é que você vai realmente mostrar que sabe como funciona a pescaria? Quando você pescar. Você pode conhecer totalmente a Bíblia, você pode falar assim: não, eu sei que Deus é maravilhoso, que Jesus é meu Salvador, que o Espírito Santo está aqui, eu sei que Jesus vai voltar, eu sei tudo sobre isso. Isso não torna você suficientemente cristão, sabe por quê? Porque isso o diabo também sabe. O diabo sabe quem é Deus, o diabo morou no céu, o diabo conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a Bíblia, conhece tudo, e é o diabo, é o capeta. Só o conhecimento teórico não é suficiente, é preciso ter uma intimidade, uma experiência com Deus. É preciso viver a experiência do quebrantamento de coração, o arrependimento genuíno, em que você se ajoelha e chora na presença de Deus.
Isso tem que acontecer, mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer. Porque somente assim você passa a conhecer a Deus melhor. Muitas vezes a nossa oração ainda é egoísta. A gente só pede, só pede, só pede. E às vezes agradece também, mas é pedir e agradecer, pedir e agradecer. A oração não é um ritual, meus amigos. A oração, sabe o que é? É um diálogo com Deus para você conhecer a Deus. Quer conhecer uma pessoa? Passe tempo com ela. Quer conhecer mais intimamente a pessoa? Gaste mais tempo com ela. Quer conhecer a Deus? Gaste mais tempo com Ele. Quer ir para o céu morar com Jesus? Já começa a morar agora aqui. Começa a morar agora. É assim que a gente vai se preparando para os céus. Amém, irmãos? Pedro disse, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. E a minha proposta é, faremos 3 tendas e nós ficamos por aqui e não saímos mais daqui. E diz a Bíblia que Pedro falava ainda. Pedro ainda não tinha terminado de falar, quando uma nuvem luminosa apareceu em cima. Veja, Pedro estava falando e apareceu uma nuvem luminosa. Esse texto que eu estou citando agora, da nuvem luminosa, a Bíblia podia falar assim, é uma nuvem, só assim, apareceu uma nuvem. Mas a Bíblia fala assim, era uma nuvem luminosa. Sabe por quê? Porque não era uma nuvem literal, era uma nuvem de anjos. Apareceu em cima ali de Jesus, Moisés e Elias, uma nuvem luminosa. Era uma nuvem de anjos. Meus amigos, os anjos estavam ali. Porque a transfiguração era uma miniatura da volta de Cristo. Era uma antecipação da volta de Cristo. Era uma amostra grátis da volta de Cristo. Então os anjos apareceram ali em cima. E deixa eu abrir outro parênteses aqui. Você sabe que os anjos de Deus, eles só se manifestam na história bíblica em momentos especiais. Os anjos de Deus, não um anjo, eu digo uma quantidade, uma multidão de anjos, uma quantidade grande de anjos. Os anjos se manifestam geralmente em momentos especiais. Por exemplo, quando Deus criou os céus e a terra, os anjos cantaram. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, os anjos cantaram. Quando Deus escreveu os 10 mandamentos no Sinai, ali estavam os anjos tocando suas trombetas e cantando. Quando Jesus ressuscitou, os anjos cantaram. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram. Na ressurreição também. E mais, quando Jesus voltar, os anjos virão tocando trombetas. E na transfiguração, estava ali uma nuvem luminosa, era uma nuvem de anjos. E essa noite, os anjos de Deus também estão aqui. Porque estamos estudando a palavra de Deus. Então os anjos de Deus estão aqui. Como estavam na transfiguração, a nuvem luminosa era uma nuvem de anjos. E diz a Bíblia que enquanto Pedro falava, a nuvem apareceu. E a Bíblia continua dizendo, do meio da nuvem saiu uma voz, uma potente voz. E essa voz era tão potente, tão forte, tão impactante. E a voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. A Bíblia diz que quando se ouviu essa voz, os discípulos desmaiaram. Imagina o poder dessa voz. Os discípulos caíram, desmaiaram. Que voz tremenda foi essa? Era a voz de Deus. Foi Deus dizendo do meio da nuvem, esse é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa frase já apareceu na Bíblia, no batismo de Jesus. Estão lembrados? Quando Jesus foi batizado, lá do céu, Deus disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Mas na transfiguração tem um acréscimo. Na transfiguração é dito, este é meu filho amado em quem me comprazo, vírgula. A ele ouvi. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim para os discípulos, dizendo para nós e dizendo para a humanidade inteira, sabe o quê? Esse que está aí, esse que está transfigurado aí, não é qualquer um. Esse que está aí não é qualquer pessoa. Esse que está aí é meu filho. Eu o enviei. Esse que está aí é o Messias. Esse que está aí é o Salvador. Esse que está aí é o ungido. Esse que está aí é o que vai morrer para salvar a humanidade. Não confundam as coisas. Ele não é um político, não é um revolucionário, não é uma pessoa que está buscando um poder terrenal, humano. E por que Deus falou isso? Porque os discípulos não estavam entendendo o propósito da primeira vinda de Jesus. Vocês lembram que uma mãe
chegou para Jesus e falou assim: Jesus, eu tenho filhos que fazem parte dos seus discípulos. E quando o Senhor assumiu o trono, assumiu o poder, ganhar as eleições, coloca um filho meu à direita, o outro à esquerda. Por que aquela mãe falou isso? Porque na cabeça dela e na cabeça das pessoas, Jesus iria tomar o poder, iria destituir os líderes políticos, iria assumir o poder e dominar tudo. Não era isso. Jesus não veio para isso. Então, a primeira vinda de Cristo não estava clara para os discípulos. A primeira vinda de Cristo não estava clara para as pessoas daquele tempo. E quer que eu diga mais? Até hoje, muita gente não entende a primeira vinda de Cristo. Até hoje. Há uma discussão teológica terrível. Há uma discussão se a natureza de Cristo era pré-lapsariana ou pós-lapsariana. E essa é uma discussão muito dura e interminável. Porque tem pessoas que defendem a pré-lapsariana, outra a pós-lapsariana. Ou seja, resumindo, para facilitar para alguns a entender, há um grupo que acha que Jesus, quando veio aqui, tinha a natureza de Adão antes do pecado, ou seja, era perfeito. Outros acham que Jesus, quando veio aqui, tinha a natureza de Adão depois do pecado. Então, essa é a discussão. Quer dizer, as pessoas ainda hoje não conseguem entender a essência do significado, da profundidade da primeira vinda de Cristo. Então, na transfiguração, Deus deu um recado. Deus disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo, que me dá prazer. A ele ouvi. Ouçam o que ele tem para dizer. Preste atenção nas palavras dele. Foi eu quem o enviei. Ele não é um político, ele não é um revolucionário, ele é o Salvador. Ele vai salvar a humanidade. Escutem o que ele tem para dizer e não pensem que ele é um ser humano qualquer que vai disputar uma eleição, vai tirar César, vai tirar Herodes, vai tirar Pilatos e vai assumir o poder. Não! Ele veio para morrer na cruz e salvar a humanidade. Então Deus, daquela nuvem, dá o recado para as pessoas. E essa voz é tão poderosa que os discípulos caem desmaiados. E logo depois que eles caíram desmaiados, diz a Bíblia que Jesus foi até eles e os tocou e disse: levantem. E os três se levantaram e Moisés não estava mais, Elias também não, e Jesus já não estava mais transfigurado, já tinha voltado ao seu normal. E tiveram que voltar da montanha e continuar fazendo visitas, e continuar dando estudos bíblicos, e continuar pregando o evangelho, e continuar levando esperança para a humanidade. Senhores, o tempo passou. Estamos em 2024. Passaram aproximadamente 2000 anos. E o que essa história nos ensina, além de tudo que já estudamos até agora? Eu convido você para ler comigo o último texto de hoje. Apocalipse 1, verso 7. Atenção, Apocalipse 1, verso 7. Abra sua Bíblia, amigo internauta, por favor, abra sua Bíblia também. E vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse texto nos ensina uma grande verdade. Se você ler o capítulo 1 do Apocalipse inteiro, vai perceber que quando Jesus voltar, o seu rosto vai estar brilhando como o sol, suas vestes resplandecendo, a sua voz como voz de trovão. A volta de Cristo será muito semelhante ao que aconteceu na transfiguração. A transfiguração fortalecia a primeira vinda de Cristo
e apontava para a segunda vinda de Cristo. Meus irmãos e internautas também, em breve, Jesus vai se levantar lá em cima e vai dizer assim: está feito. E vai sair do santuário celestial e vai voltar a este mundo. Aquela nuvem luminosa também acompanhará Jesus. Os anjos virão com Jesus. E nós vamos levantar a cabeça, olhar para os céus e ver Cristo voltando em glória e majestade. Esse dia está muito mais perto do que você imagina. E quando Jesus voltar, Ele deseja que você e eu estejamos preparados. Ele deseja que cada um de nós esteja preparado. Eu sei que essa caminhada é uma caminhada cheia de percalços. Todos nós enfrentamos muitos problemas. Nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos limitações. E por isso essa caminhada é cheia de altos e baixos. Às vezes, durante a caminhada, nós podemos ser como Pedro, ou como Tiago, ou como João. E durante a caminhada, você pode sentir o desejo de desistir. Você pode sentir o desejo de negar Jesus, como Pedro. Em algum momento da caminhada, você pode ser como filho do trovão. Em algum momento da caminhada, você pode simplesmente pensar em abandonar a igreja e a fé. Às vezes, você não se sente preparado, não se sente capaz, não se sente devidamente pronto para ser um seguidor de Cristo. Muitas pessoas têm medo de tomar uma decisão e não conseguir continuar a caminhada. Mas eu queria dizer algo mais para você. O céu está preparado. O céu está pronto. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Sim, meus amigos, na casa do Pai tem muitas moradas. As casas, as moradas, as mansões, tudo lá em cima, está tudo preparado. Jesus também está preparado. E sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque nós não estamos preparados. Porque nós ainda não nos entregamos completamente. Se Jesus voltasse o ano passado, muitas pessoas aqui estariam perdidas. Se Jesus voltasse o mês passado, muitos aqui estariam perdidos. Se Jesus voltasse ontem, muita gente estaria perdida. E se Jesus voltar hoje, muita gente estará perdida. A pergunta é a seguinte: não basta apenas crer que Ele vai voltar. É preciso decidir se preparar. Se preparar para o céu. Nós vamos fazer uma viagem. A viagem mais incrível da história. Nós vamos sair daqui e subir. E vamos até o terceiro céu. Mas para fazer essa viagem, é preciso preparar as malas. É preciso ter o passaporte. Carimbar o passaporte. É preciso se preparar. A pergunta é: você está preparado? Não sei. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Estou pregando para alguém que ainda está preso nos vícios. Talvez você ainda esteja fumando, ou bebendo, ou usando drogas, ou envolvido em outros vícios.
está na hora de abandoná-los. Está na hora de abandoná-los. Estou pregando para alguém que frequenta a igreja, mas não está firme. Você frequenta a igreja, mas não está firme. Está na hora de se firmar. Está na hora de levar mais a sério a vida cristã, sem ser fanático, sem ser extremista. Eu digo ser firme na fé. Firme na fé. Está na hora de nós tomarmos uma decisão de sermos firmes na fé. Estou falando para alguém que se afastou da igreja, alguém que um dia se emocionou com a volta de Cristo, alguém que um dia ouviu um sermão como esse e chorava e se emocionava, e hoje você não se emociona mais. Hoje eu falo da volta de Cristo e as pessoas parece que não estão ouvindo nada importante. Está na hora da gente voltar ao primeiro amor. Muitas vezes você assiste um filme e chora, assiste uma novela e chora, escuta uma música e se emociona, reencontra uma amiga ou um amigo e se emociona, assiste um videozinho no TikTok e chora, assiste um videozinho no Instagram e chora, e ouve falar de Jesus e não sente nada, e ouve dizer que ele vai voltar e não sente nada, e sabe que Jesus está às portas, e você continua insensível, frio, fria. Por quê? Porque existem coisas nessa terra que emocionam você, e as coisas do céu não te emocionam mais. O que está acontecendo com você, rapaz? O que acontece com você, mulher? Com você, irmão? Com você, internauta? Por que você tem medo de se entregar? Tem pessoas que precisam se batizar. Ali está o batistério. Tem que entrar naquele batistério. Tem que nascer de novo. Não tenha medo de se batizar. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de nascer de novo. Uma vez alguém disse assim: eu não estou preparado para me batizar. Eu disse: não está? Não estou. Ok. E quando você acha que vai estar preparado? A pessoa disse: não sei. Eu falei: você é casado? Sim. Há quanto tempo? Há 30 anos. Eu falei: quando você casou, você estava preparado? Não estava. Ninguém está preparado. Você pensa que está preparado para casar. Você gosta, você ama e você casa. Mas depois, quando o carro começa a andar, aí você fala assim: rapaz, depois de 5 anos, você fala assim: agora é que eu estaria preparado para casar. Entende o que eu estou dizendo? Quando você começa a trabalhar num emprego novo, você pensa que está preparado, mas não está. Você começa a trabalhar e é com o passar do tempo que você começa a entender como é que funciona o trabalho. E é aí que você diz assim: agora eu sei como faz esse trabalho. E olha que você estudou, é formado na área, mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. E quer que eu te diga mais? Quando você nasceu da sua mamãe, você estava preparado para nascer? Resposta: não. Nem andar você sabia? Não sabia andar, não sabia falar, não sabia comer, não sabia se cuidar, não sabia nada. E por que nasceu? Ah, alguém cuidou de você, né? Te carregou no colo, te deu de mamar. Quando você começou a andar e caía, até a sua queda era comemorada. Assim é na vida cristã. Se batiza e a igreja vai carregar você no colo. Vai ajudar você. Não tenha medo de se batizar. Sabe quem não quer que você se batize? Satanás. Ele não quer que você se batize, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Esta semana Deus está chamando você para se batizar. Eu vim aqui para chamar você para se batizar. E eu quero ver se você tem coragem de se entregar a Jesus, ou se tem medo. Quer ir para o céu ou não quer, meu amigo? Então se batize.
Entendeu? Aqui tem um casal que começou a frequentar aqui, chegou e tal, e disse assim: não, minha decisão já está tomada. Chega mais perto. A esposa está por aí, não? Ah, está ali. Não, tudo bem, tranquilo. Não há problema. Vocês já vieram aqui uma vez, então já somos amigos. Não se preocupem. Como é seu nome? Danilo. Danilo, e o seu? Cirlane. Cirlane, chega para cá, mais perto. Danilo e Cirlane. E aí, decidido? Pronto. Sentiu firmeza? E aí? Sim. Amém? Não sai nem uma palminha, nada? Não sai? Tá vendo? Agora, veja, ela é tímida. Ela é tímida para vir aqui, não é tão simples. Ó o braço, ó. Entendeu? Entendeu isso aqui? É claro, tá tudo bem. Agora eu pergunto, vamos batizar só os dois? Não. Quem é a próxima pessoa que diz, eu também quero me batizar? Aleluia, irmã. Levante-se. Fica em pé. Fica em pé. Vamos descer lá, vamos descer lá. Atenção, pessoal da câmera, eu vou descer, hein? Atenção, pessoal que está transmitindo aí. Vamos descer. Vamos resolver esse assunto. Chega mais perto aqui, irmã. É isso aí, irmã. Já tô aqui. Ela quer renovar, ela quer renascer. Fica aqui com ela aqui. Amém. Será que vamos batizar só os três? Onde está a próxima pessoa que diz assim, é comigo também? Jesus está me chamando e agora é comigo. Eu quero ver quem é a próxima pessoa que vai se levantar e vai vir aqui dizendo assim, Deus está me chamando, chegou minha vez. Tenho medo, mas vou. Tô assim com o coração acelerado, mas vou assim mesmo. Quem é a próxima pessoa que sente que Jesus está chamando você para você se entregar e se batizar e se preparar para a volta de Cristo? Tá faltando gente, só 3 aqui não dá, tem que ter mais gente. Quem é a próxima pessoa? Levanta e anda. Levanta, e Jesus falava assim, né? Levanta e anda. Eu sei que alguém está pensando assim, será que eu devo? Será que eu não devo? Vou ou não vou? Venha. Está em dúvida? Na dúvida, venha. É melhor vir. É melhor se entregar. É melhor nascer de novo. Eu vou esperar você. Eu vou esperar que você tome sua decisão. Jesus está chamando você, meu amigo. Talvez alguém como ela, que precisa nascer de novo, precisa recomeçar. Tenha coragem e venha em nome de Jesus. Parabéns. Roberto e a Renata. Renata? E aí, Renata? O marido vai, você fica? Hã? Não, né? Vai junto. Já está decidido, já. Já está. Eu não vou nem lhe perguntar, já está resolvido. Eu sei, você não vai deixar o marido sozinho, né? Não, não vai. Vamos batizar os dois.
Olha dentro dos meus olhos. Fica aí. Amém? Quem vai ser a próxima pessoa? Jesus está chamando você agora para você contemplar essa transfiguração, essa transformação. Essa é a noite de ver a glória de Jesus, de se entregar a Ele. Quem vai ser a próxima pessoa que está sentindo o chamado de Deus? Não resista mais. Não fique aí sentado, lutando com você mesmo. Não fique protelando. Chega de protelar. Já demorou demais. Já era para ter sido batizado há muito tempo atrás. Não deixe para depois. Jesus está chamando você. O Espírito de Deus está aqui, tocando o seu coração, chamando você. Vamos, levanta, em nome de Jesus. Quebra essa corrente, quebra essa algema, quebra essa barreira, quebra isso em nome de Jesus. Estou esperando você se levantar. E se você precisar da minha ajuda, eu vou aí, busco você. Eu vou aí, pego na sua mão e trago você aqui. Se tiver pesado, a perna está pesada, não aguenta levantar, eu vou aí, busco você. Quem é a próxima pessoa? Cadê os jovens? Cadê os adolescentes? Cadê as crianças juvenis que têm mais de 8 anos de idade? Cadê os adultos? Você que se afastou da igreja, está na hora de recomeçar, está na hora de voltar. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se eu tivesse 1000 vidas, eu me batizaria 1000 vezes. Porque é a melhor decisão que você possa tomar. Jesus foi batizado para dar o exemplo. E ele não precisava, porque ele era Jesus. No entanto, para nos dar o exemplo. Enquanto a próxima pessoa decide, eu queria perguntar: tem alguém aqui que conhece esse casal, que é amigo deles, parente? Tem? Fica aqui com eles. Tem alguém que conhece essa irmã aqui e está com ela? Vem aqui ficar ao lado dela, por favor. E tem alguém que conhece aqui o casal, a família aqui? Se tiver algum adventista que conhece a família aqui, venha ficar perto deles aqui, para eles não se sentirem sozinhos aqui e ter alguém já mais próximo, alguém mais íntimo, né? Amigo ou parente ou algum familiar. Fica aqui perto deles. Ainda falta mais alguém. Tem alguém pensando assim, né? Rapaz, se você falar mais 50 segundos, eu levanto. Eu falo mais 50 segundos para você levantar. Onde está a próxima pessoa? Estou procurando as ovelhas, estou olhando, procurando as ovelhas. Onde está você, meu amigo? Eu vim de Brasília aqui para fazer um convite para você, para chamar você para se entregar a Jesus, para arrebentar essa barreira, para expulsar o mal e começar tudo de novo. Se você sente o chamado de Jesus, levanta e vem. Levanta e vem. Chega ou convido mais? Chega? Paro? Quer que eu pare? Ou não? Vai chegar uma hora que eu não posso avançar mais, porque senão fica chato. Mas um pouquinho mais dá. Um pouquinho mais dá. Eu queria pelo menos mais 2 pessoas. Pelo menos. Esse pelo menos significa pode ser menos e pode ser mais. Pelo menos mais 2. Onde estão essas 2 pessoas? É tão difícil assim decidir? É tão difícil assim aceitar ou entregar a vida a Jesus?
Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar 1 minuto de relógio. 1 minuto. Está bem? 1 minuto. E depois de 1 minuto a gente encerra. 1 minuto de chance para você. Tá valendo. 1 minuto para você se levantar e vir. Cadê você? Jesus está chamando você. 50 segundos. Se você sente o chamado de Jesus, levanta e vem. 45 segundos. Se você entendeu o chamado de Jesus, levanta e vem. 40 segundos. Paramos em 40 segundos. Paramos aqui em 40 segundos. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Você está com ele? São amigos? Ótimo, excelente. Qual o seu nome? Ronaldo. Fica perto do Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Deus te abençoe. Ainda tenho 40 segundos. Em 40 segundos, muita coisa pode acontecer. Voltei. Cadê a sua decisão? Jesus está chamando você agora. 35 segundos. Onde está a sua decisão? 30 segundos. Tem mais alguém que quer se entregar a Jesus? Ainda dá tempo. Levanta e venha. Abra o seu coração, rapaz. Se entrega a Jesus. 30 segundos. 25 segundos. Cadê sua decisão? 20 segundos. Opa, paremos em 20. Amém, Senhor. Amém. Aqui é um casal, ele já é membro da igreja e está acompanhando a esposa. Deus seja louvado. Eu tinha dito pelo menos 2, já temos 2. Mas ainda tenho 20 segundos. E em 20 segundos muita coisa pode acontecer. Em 20 segundos você pode ir ao céu ou ao inferno. Em 20 segundos. Lá vai. Valendo. Cadê você? A sua decisão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. 15 segundos. Jesus está te chamando. É agora a sua decisão. Levanta e vem em nome de Jesus. 10 segundos. Falta você. 5 segundos. 4, 3. Paremos em 3. Oh, uau, amém. Olha que bonito. A amiga trouxe a Marciele. Olha que cena bonita. Deus seja louvado. Que bonito ver jovens e adultos tomando a mesma decisão. Ainda tenho 3 segundos. Em 3 segundos, mais 3 pessoas podem decidir. É só ser rápido, hein? 3 segundos. Estão preparados? Quando eu retomar
Tem que levantar, meu irmão. Tem que levantar. Ainda temos 3 segundos. Valendo? Atenção. 3 segundos. Vou retomar aqui. Valendo. 2. 1. Acabou. Acabou 1 minuto, mas a porta da graça continua aberta. Cadê a cantora? Chega mais perto. Hoje vai ter que ser aqui de baixo, viu? Alguém pega o microfone para lá em cima, pastor? Ele vai pegar ali, ele vai pegar. Vem cá, é Juliana, né? Juliana. Deus te abençoe, Juliana. Você teve 1 minuto de relógio, agora tem o tempo da música. E se tiver alguém que está assim, vou, não vou, é durante a música da Juliana que você vai se levantar e vir aqui. Amém? Conseguiu o microfone? Ela vai cantar aqui de baixo, porque já estamos todos aqui. Então vai ser aqui de baixo. Obrigado. Som. Olá, som. Vamos ouvir a Juliana, que vai encerrar meu sermão pregando. Ô Juliana, de vez em quando dá uma olhadinha para eles aqui, tá? E para eles aqui também. E eu vou ficar de olho nas ovelhas. Quero ver se tem mais um. Dá tempo ainda, dá tempo. Vamos lá, eu vou buscar. Eu tô vendo uns 2 aí que eu vou buscar já. Tô vendo 2 ovelhinhas aí. Há muito tempo tenho ouvido a promessa. Amém, Juliana, amém. De que virás para resgatar os filhos teus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho crido. Amém. Que o mundo vai passar e eterno só é Deus. Olha que bênção de música. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Amém. Que bênção, né? Será, corajosa, hein? Parabéns. Tem mais alguém por aqui? Alguma ovelhinha por aqui? Vamos ouvir mais um pouquinho. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. É isso aí. Eu posso ver. Quem sabe canta. Ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas tua mão me faz melhor para merecer o instante em que direi então: todos de pé. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir.
me leva para o céu. Vamos subir, já posso ver o lar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Essa é a nossa bendita esperança de que Jesus virá em breve. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu. Vamos subir, Senhor Jesus. Estou aqui. O dia enfim chegou. Vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu. Vamos subir. Me leva para o céu. Vamos subir. Amém, amém. Obrigado, Juliana. Obrigado, viu, por sua decisão. Parabéns. Obrigado por sua decisão. Parabéns. Parabéns por sua decisão. Irmã, não se assuste com o que eu falei. Eu falei sério. Deus te abençoe. Parabéns por sua decisão. Parabéns a vocês dois. Estamos juntos até embaixo d'água. Amém? Muito obrigado por sua decisão. Parabéns. Amém. Nós vamos agora orar. E depois, quando terminar a oração, vou pedir para a equipe de recepção, à saída, recolher os cartões, porque a gente mudou um pouco o encerramento aqui. Então, vocês pegam na saída aí os cartões e entreguem para mim, por favor. Assim como estamos, curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pelas decisões tomadas hoje e obrigado pela mensagem da transfiguração. Sabemos que Jesus em breve voltará. E quando Ele voltar, ajuda-nos a estarmos preparados para subir e viver contigo para sempre. Agora, ao sairmos daqui, leva-nos em segurança para casa. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso. E amanhã, um dia feliz na Tua presença. E traga-nos de volta aqui, amanhã, mais uma vez. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimenta quem está do seu lado e diga assim: quero te ver lá no céu. Diga aí, quero te ver lá no céu. Aí, boa noite a todos. Deus abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Atenção, eu vou entregar agora, pessoal, para vocês a notícia de que não devem faltar amanhã. Por favor, boa noite.